A graça e a paz. Boa noite. Muita alegria de ver os rostinhos aqui, alguns conhecidos, outros não, mas eu sei que nós temos estado no coração dessa igreja através da oração, através da contribuição, através do sonho que nasceu no coração de Deus de ser erguida um lugar de adoração ali no sertão nordestino. E nessa noite nós queremos mais uma vez expressar a Deus a nossa gratidão. E eu gostaria de ler com vocês o texto de João 6,35, que vocês têm aí no Connection, no informativo da Igreja Batista Filadélfia, Canoas, que diz algo lindo. Vamos ler juntos? Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Então essa é a base bíblica do projeto da ONG Pão é Vida. Nós vamos estar exibindo um vídeo institucional que nós ganhamos de uma corretora de seguros que conta um pouco aí da história da ONG. Então depois que nós tivermos visto, então eu estarei fazendo rapidamente alguns comentários e teremos a ministração da palavra do Senhor. Então vocês vão compreender um pouco mais. Porque algumas pessoas que pisaram lá, como a equipe, quem foi aí ao sertão, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Eles viram, queridos, que nós não estamos na cidade. Nós estamos lá numa área onde o foco que está esse galpãozinho aí da ONG, em 30 quilômetros na volta não há nada. Você não tem onde comprar uma Coca-Cola, um chiclete. Você não tem onde comprar um comprimido, né, um sorrisal. Então nós temos ali esse desafio e temos pela fé, querido, que Deus vai fazer e tem feito grandes coisas naquele lugar. Então vocês vão ver um pouco do trabalho social e depois estaremos vendo aí o espaço com um abraço simbólico no local onde será a capelinha rural. Cantar sem medo a seu modo purificar, mesmo que tudo pareça paralisar. Cantar da vida ao bem comum, fazendo da canção um jeito de viver, trazendo a alegria a quem sofrer, a paz e a poesia espairecer. Cantar partindo de um ponto e para chegar, plano, proposta, encontro, passos pra dar. Quando a crise cruza ao caminhar, Cristo é solução. Carrozada da canção, porto e porta em teu viver, porto pra chegar e ver, porta pra se entrar e viver. A chegada da água para mim foi bom demais e para todo mundo da região aqui nossa, porque a gente vivia num sofrimento muito eterno, carregando água de muito longe, de léguas e léguas de chão. Mas depois que, graças a Deus, chegou o poço, tudo melhorou para nós, graças a Deus, até o presente. Estou trabalhando, graças a Deus, planto capim, planto feijão, planto milho, planto a macaxeira. Cantar sem medo a seu modo modificar, mesmo que tudo pareça paralisar. Cantar da vida ao bem comum, fazendo da canção um jeito de viver, trazendo a alegria. A ONG Pão é Vida, Inclusão Social e Voluntariado está modificando a paisagem do semiárido nordestino, aqui no município de Inajá, no sítio Baixas, distante 400 quilômetros da cidade do Recife, onde a ONG Pão é Vida está desenvolvendo um projeto de fruticultura e irrigação por gotejamento,
possibilitando o acesso, a capacitação e também incentiva a agricultura familiar, que tem proporcionado uma melhor qualidade de vida dos moradores da região do Sertão do Moxotó. Dentre as ações realizadas pela ONG Pão é Vida, destacamos as ações educativas e também a campanha Natal com Mesa Farta, que todos os anos distribui centenas de cestas básicas para as famílias da região, aqui no município de Inajá e Manari, no sertão de Pernambuco. Demais as noites mal dormidas, ansiando a paz, perdida e pretendida, que eu já nem sabia mais, Os poços que nós estamos perfurando aqui na zona rural de Inajá, eles têm um custo aproximado de R$35 mil. São poços que têm acima de 100 metros de profundidade, são equipados com bombas que têm a capacidade de mandar água para irrigação e beneficiam aí, no nosso caso aqui, desse projeto piloto, em torno de 80 famílias que se abastecem da água que sai do nosso poço. Também está sendo promovida aí a plantação de melancias, do milho, do feijão, da fruticultura, né, através de árvores que vão estar produzindo por um longo tempo. E isso está trazendo a mudança na vida dessas pessoas. Então eu gostaria que você pensasse, né, que o custo-benefício, uma vez que tantas pessoas podem ser abençoadas através de um único poço e também mudando as suas vidas, né? Quando a gente pensa no valor, você verá que, comparado com o número de pessoas que são assistidas, é possível mudar essa realidade. Nós estamos aqui enchendo uma lacuna que tem sido muitas vezes deixada, né, pelo governo do nosso país, e claro que não podemos mudar o mundo, mas com a ajuda dos nossos parceiros, dos nossos investidores, estamos fazendo a nossa parte. Valeu o tempo de esperar, mas valeu demais os dias mal passados, caminhando atrás de planos mal traçados, que eu só posso agradecer a tua mão que me livrou. Valeu o tempo de esperar, mas já passou. Aplaude ao Senhor, Ele é digno, amém? Amém. A palavra do Senhor diz que devemos louvar, exaltar a Ele com palmas. E nós vamos estar deixando ali agora uma imagem que tem num outro vídeo que nós exibimos pela manhã. Mas nós vamos clicar já direto em uma imagem que mostra a equipe da igreja que esteve conosco lá esse ano, que mostra um abraço simbólico no local onde será a capela. E também ali o modelo, né, a ideia que vocês colocaram aí no papel, onde tem o desafio da oferta missionária. Creio que o pessoal está ajustando ali. E, querido, sabe de uma coisa? Eu estava lembrando que pouco mais de um ano antes de nós irmos morar no sertão nordestino, eu sou Joana d'Arc, mas não sou daquelas pessoas, né, falam Joana d'Arc, o nome forte, né, místicas, não sou assim, mas eu me lembro claramente de um sonho. Uma época da nossa vida, nos procurou um senhor que morava em Pinheiro Machado. Ele era dono de uma chácara muito bonita, que tinha uns lagos. E meu esposo sempre viajava na região aqui do metade sul, também em Vale dos Sinos. E ele não dependia exclusivamente de estar morando em Pelotas. Só que nós tínhamos a nossa casa própria e surgiu uma proposta de troca da nossa casa por um sítio muito bonito, com lagos, ali na região de Pinheiro Machado. E eu me lembro, queridos, que naquela época a proposta era trocar um pelo outro. O sítio, creio que valia bem mais, era bastante terra. E veio aquela proposta para a gente numa época, e o Ronaldo, nós tínhamos uma cole, e ele ficou pensando na possibilidade dos cachorros estarem ali na volta do lago, viajar, voltar, colocar o carro ali na garagem.
nós tínhamos uma empresa do ramo de publicidade, mas tinha alguém que ficava ali fazendo expediente e tal. E uma certa noite, eu já com o coração ardendo, querendo que o gaúcho fosse lá ao sertão pregar o evangelho comigo, mas eu nunca pedi isso diretamente. Apenas orei, viu, mulheres? Orem. E eu lembro que eu tive um sonho, uma noite, e nesse sonho é como se eu estivesse vendo todo o globo terrestre na parte que sobe do sul do Brasil até a parte dos Estados Unidos. E eu via árvores e água. O mapa, ele é como se eu estivesse vendo só florestas, não existissem cidades. Só árvores e água, árvores e água. E eu não via ninguém no meu sonho, é como se eu estivesse vendo assim do alto. E eu perguntava para mim mesma, por que eu só vejo árvores e água? E aí me veio repentinamente a lembrança de um espaço com árvores e água naquele sítio onde tinha sido feita a proposta de trocar pela nossa casa. E aí alguém no meu sonho me respondia, você vê árvores e águas, mas eu vejo almas. E aí, anos depois, quando a TV Globo foi lá nos entrevistar, eles colocaram na parte que passa no programa do Faustão, um mapinha, não foi a gente que escolheu, mas eles colocaram um mapinha fazendo o trajeto do ônibus casa até aquela região que eu via no meu sonho, indo lá alcançar pessoas. E foi a única coisa que eu achei tremendo. E no dia seguinte, após sonhar aquilo, eu olhei para o meu esposo e falei, amor, contei para ele o que tinha acontecido. E foi a partir daqueles dias que ele começou a orar, dizendo, Deus, eu creio que o Senhor não me trouxe aqui para o mundo somente para comprar e vender produtos, adesivos, calendários, brindas e correr o mundo. E eu sempre dizia para ele, todo projeto missionário que nós fazíamos, toda viagem missionária, aqui mesmo em Canoas, quando viemos em 2003, e eu vi ele pregando a palavra, eu dizia, você nasceu para isso, você tem o dom da palavra, Deus te deu, e eu quero glorificar a Deus por causa disso. Creio que está pronto ali, acho que o pessoal vai colocar. Ok, desculpa, irmãos, faz tempo. Então tá aí, queridos, a Cíntia até foi interessante que ela acabou perdendo o voo, e ela foi, né, mesmo assim, pagou ali, teve as passagens, teve as dificuldades e tal na questão de chegar e ter perdido o voo, mas ela foi, e junto com o César, o Fábio, a Dani, os irmãos lá, então colocaram no papel o sonho da capela rural ali, que nós tínhamos digitado numa folha, no Word somente, tínhamos apenas o papel, e então ficou ali o dia emocionante após o batismo, que foi feito o abraço simbólico ali do lugar onde será construída a capela. Então está aí a equipe, outros foram, e o desafio foi lançado, e eu sei que, como outrora o César falou para mim assim, Joana, metas são feitas para serem ultrapassadas. E eu falava, nós queremos apenas erguer as paredes e colocar a cobertura, mas o Senhor sabe se ali terão outras coisas, enfim, mas eu creio que somente isso já será um grande milagre, porque Deus, Ele mostrou para a gente que nós não precisamos nos preocupar com os recursos Deus tem, e Ele é o maior interessado, amém? E não quero também dizer, né, chamar meu esposo aqui, e vamos estar orando por ele, mas eu quero também agradecer a Deus pela família que Deus nos deu nessa igreja, pela a família que Deus nos deu, que Deus me deu aqui no Rio Grande do Sul, onde eu morei por 7 anos. Eu quero louvar a Deus, está ali a Aline, a Terezinha, a Lauren, o Natan, meu filho do coração que Deus me deu, um deles na cidade de Pelotas, porque tem vários, e eu agradeço a Deus, porque eu bem sei, que hoje no sertão muitos dizem, você pensou na possibilidade de não vir para cá? E eu falei, sim. E eles disseram, mas aí nós não conhecíamos Jesus, aí não teria os postos, aí não teria o trabalho. Mas, queridos, não é porque nós fomos. Deus poderia levantar qualquer outro casal. Somos nós. Mas se nós de repente olharmos para o sertão e falarmos, não, eu não quero mais. Ninguém é insubstituível. Deus levantará outro e continuará fazendo a sua obra. Amém? Vamos orar, né? Como pela manhã fizemos, orar ao Senhor pela vida do pastor Ronaldo, que Deus o use nessa noite. E depois eu deixei uns vídeos ali com o pessoal que pode ser visto também, um pouco mais do trabalho, de fotos das equipes. Sei que os grupos de crescimento têm aí tido desafio, têm abençoado. Tem ali as salas que estão mobiliadas ali, foram oferta, né, de alguém dessa igreja, tem cadeiras, tem mesinhas. E assim, queridos, lá o trabalho é feito.
de fato, a partir das contribuições que são feitas. E de repente, se você não quiser, eu não quero mandar nada em dinheiro, ok. Você simplesmente manda algo para lá, né? Vê uma necessidade, vai lá. Amém? Oremos. Deus, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a vida do Ronaldo. Ele certamente, Deus, é um ser humano com defeitos, com virtudes. Há no coração dele tudo aquilo, Pai, que há no coração dos demais seres humanos. Mas nós queremos pedir que nessa noite, como sempre tens feito, seja o Senhor, Pai, a falar através da vida dele. Eu conheço a vida dele, Pai, como esposa. Eu sei exatamente, Deus, como tem sido o trabalho, como tem sido os calos nas mãos, como tem sido o desprendimento, como tem sido o trabalho que ele tem realizado. Mas eu agradeço porque o mais importante de tudo isso é estarmos ali edificando vidas que é, de fato, o maior tesouro, a única coisa que perdura para a eternidade. Por isso nós oramos em nome de Jesus para que Tu o use. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É um privilégio estar nesses dias aqui com os irmãos. E estou grato a Deus. E realmente desejo de todo o meu coração que Deus continue a abençoar essa casa de uma forma muito especial, na pessoa dos seus líderes, pastor Gilberto, os outros pastores dessa casa. E a gente fica lembrando, né, 2003, quando nós chegamos aqui pela primeira vez, uma parceria com a Igreja Brasa de Pelotas. Nós estivemos aqui no templo, aqui na frente, dormimos aqui, não foi, Joana? Eu não lembro mais desse negócio de dormir aqui, mas eu lembro que as pessoas me informam e eu então estou confirmando isso. Mas os irmãos tinham um templo apenas daqui para lá, e depois Deus abençoou, e os irmãos construíram esse prédio e foram conquistando espaço, a igreja cresceu e os irmãos se lançaram no campo missionário e estão obedecendo aí o ID de Jesus, e com certeza Deus vai mandar muito mais, porque Ele é o dono do universo inteiro. Então certamente Deus verá a disposição dos irmãos em obedecer e cumprir a ordem de Jesus, e Ele vai abrir as portas dos céus e da terra e vai abençoá-los. Eu também estou muito feliz, eu não posso deixar de registrar aqui a presença do meu filho Natan, né? E da minha família que está aqui, né? Terezinha, a Aline, a pequena, a Lauren. Ok, Lauren, fique de pé, por favor, aí. Gostaria. A Aline é dessa casa aqui, é membro aqui da igreja aqui, né? E, ok, obrigado. E eu estou muito feliz aqui. E aqui é que negócio, né? Saudosismo. Meu filho mora em Manaus e então eu estava olhando para ele, estava lembrando, né? Antes que ele fosse concebido, eu orei por ele. Orei, consagrei ele a Deus. Ele é de Deus. Não importa o que aconteça, ele é de Deus. Eu nunca fiz planos para a tua vida, Natan. Nunca fiz planos para que você fosse isso, fosse aquilo, fosse aquilo. Eu não tive planos. Eu queria que Deus estabelecesse plano na sua vida. O seu nome foi escolhido porque eu sou um admirador daquele profeta de Deus que teve coragem de ir até o rei, e um cara inteligentíssimo. Ele chegou lá, contou uma história, o rei se encheu de ira e ele apontou e disse: você é o cara, você é o cara. O homem era inteligente, escolheu as mãos de Deus, se deu bem. Deus usou ele poderosamente, inclusive para escrever o Salmo 51. Meus irmãos, eu não sei se está aqui a Raquel e o Cláudio. Estão aqui? Raquel e Cláudio, façam um sinal se estiverem aqui na igreja. Eu os convidei, não sei se estão aqui. Bom, de qualquer jeito, meus irmãos, eu quero também deixar registrado a gratidão que eu tenho no meu coração por ter sido, como ministro de Deus, como missionário adotado por essa igreja. Os irmãos disseram aqui, alguns me disseram: pastor, se sinta em casa. E eu realmente estou em casa. Estou em casa não só pelo cuidado especial que estou recebendo dessa igreja, dos irmãos aqui, mas porque eu estou na casa do nosso Pai. E quero lembrar os irmãos também que uma coisa é estar na casa do nosso Pai. A gente anda na porta da frente, sai na porta dos fundos, entra em todo lugar. A casa do nosso Pai a gente tem liberdade. Mas mais importante que estar na casa do nosso Pai é estar com o nosso Pai. E eu desejo que nessa noite os irmãos possam não só estar na casa de Deus, mas estar com Deus, trazendo aí o seu pensamento cativo aos céus, porque eu vou falar dos céus nessa noite. Eu vou falar dos céus mais uma vez nessa noite. Quantos dos irmãos que estiveram durante a manhã conosco aqui estão aqui nessa noite? Levanta a mão para eu ver assim.
Olha aí, coisa linda, graças a Deus. Então os irmãos vão ouvir repetir algumas coisas que eu falei pela manhã, e depois eu vou avançar um pouco mais, e quero falar não só sobre a identidade do cristão, mas quero falar um pouquinho sobre as características do discípulo de Jesus. Quem estava aqui de manhã, deve lembrar, e para os irmãos que estão agora, identidade é uma palavra que ela se define por mostrar as características, né, próprias de uma pessoa. Aí você tem o nome, né, sexo, profissão, origem e assim por diante. Nós sabemos que cada um de nós, por direito e dever, deve portar aí a sua cédula de identidade. E quando alguém se dirige a nós e pergunta quem é você, normalmente nós dizemos: eu sou Ronaldo. Como ministro de Deus, normalmente me identifico, se for a ocasião, sou o pastor Ronaldo. Eu tenho uma identidade, uma cédula, uma carteira da OAB, né, que me dá esse direito de entrar em lugares como ministro de Deus. Mas, irmãos, saber quem nós somos é conhecer a nossa origem. E a Bíblia ela nos fala de características próprias do cristão. Então, meus irmãos, nós de manhã falamos sobre Efésios capítulo 1, versos 3 a 7. E ali nós temos algumas características do cristão, estão nesse quadro. Pode... Isso. Não, volta para o primeiro aquele. Só para o primeiro. Não, aí dá mais um clique. Bom, não está aí aquelas palavras que eu queria. Bom, por enquanto deixa assim. Nós vimos lá em Efésios, onde Paulo dá graças a Deus, e ele diz que o Senhor, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então nós temos aí, abençoado. O cristão, ele não precisa viver correndo atrás de bênção, ele é um abençoado. Abençoado por Deus. Mas agora eu gostaria de levar a igreja rapidamente nessa noite a pensar do ponto de vista de Deus. Porque Deus é eterno, Deus não é temporal como a gente é. Então, Deus, ele preparou para os seus filhos, no seu plano eterno, ele preparou um lar glorioso. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e o que eu vou fazer? Eu vou voltar, e eu vou levar vocês para que vocês estejam comigo. Então, na casa do nosso pai, lá nos céus, está preparado um lugar glorioso para o povo de Deus. Mas Deus também preparou para mim, para você e para todos os seus filhos um corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus, porque essa carcaça humana não entra nos céus. Então nós estaremos num corpo semelhante a Jesus. Eu falava de manhã que quando Jesus se manifestar nas nuvens para buscar o seu povo, os que morreram nessa bendita esperança, eles ressuscitam num corpo glorificado, sobre o qual a gravidade não tem mais poder, e então simplesmente eles ascendem ao encontro do Senhor. E eles vão morar com Jesus. Os que estiverem vivos por volta desse evento glorioso que vai abalar o mundo, num piscar de olhos são transformados e revestidos do seu corpo incorruptível. Eles ascendem ao encontro de Jesus, e daí para a grande festa lá nos céus. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Então, a bênção de Deus para o seu povo, eu diria assim que ela tem foco lá na eternidade. Eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar a sua vida aqui. Deus tem abençoado a minha vida. Faz 9 anos que eu vivo no deserto. E eu passei alguns momentos difíceis no deserto. Houve momentos que eu pensei: puxa vida, me esqueceram, me abandonaram, ninguém se importa. Mas eu fiquei ali, dia a dia. Quantas vezes orei? E contei para os irmãos nessa manhã que houve um momento que eu disse: Deus, olha, vamos conversar franco aqui. O Senhor é eterno, eu sou temporal por enquanto. A minha vida passa rápido. Se o Senhor quer que eu faça alguma coisa, me manda um recurso, porque eu olhava, eu tinha sonhos, eu tinha projetos, mas eu não conseguia fazer nada. Por quê? Porque não tinha como me mexer. Houve momentos que a gente tinha: fica parado dentro do motorhome, porque não tem nem dinheiro para o combustível. Ainda bem que o motorhome é assim, você estaciona num canto, não é? Ele é a sua casa, você não precisa de motorhome, você está dentro de casa. Então foi muito próprio, 3 anos vivemos ali. Mas hoje nós estamos à frente de um projeto que ele tem um custo alto. Está em movimento,
As coisas estão acontecendo. Pessoas que antes viviam na miséria tomando lama, têm água cristalina para tomar de alta qualidade, porque Deus, através do seu povo, nos proporcionou. E olha, eu queria dizer aos irmãos que Deus tem usado pessoas não crentes para abençoar esse projeto, porque quando a coisa é de Deus, Ele vai mover céus e terra e vai fazer o que Ele tem para fazer. Então, meus queridos, eu tenho experimentado a provisão de Deus nessa vida aqui, e Deus tem o poder de abençoá-lo nessa vida aqui. Mas o verdadeiro cristão, eu dizia pela manhã e quero repetir isso nessa noite, ele vive na terra, ele caminha na terra, mas ele já tem um pé lá na eternidade, porque a sua pátria está nos céus. Então o cristão, ele é abençoado, ele foi eleito por Deus para andar em sua presença, ser santo, portanto separado e irrepreensível diante de Deus. Meus queridos, ele é também, nessa provisão gloriosa de Deus, ele recebeu, característica do cristão, ele é filho de Deus. Não é filho de qualquer um, ele é filho de Deus. E o nosso Deus, Criador do universo inteiro, Ele detém em sua mão todo o poder. Não só cria, mas sustenta todas as coisas. Deus tem um plano eterno. Então, meu querido, ser filho de Deus é um privilégio glorioso. Pensa comigo, só o Evangelho pode proporcionar isso aos seres humanos. A grande maioria passa por essa terra e pensa, nasceu, viveu, morreu, acabou. Mas nós temos a esperança que transcende essa vida. Ela vai além. Ela se propaga para a vida eterna. Meus irmãos, filhos de Deus, filho tem direito à herança. E a herança de Deus, eu gostaria que os irmãos tivessem a mente bem aberta para que o Espírito de Deus possa iluminar a sua mente e te levar a uma dimensão espiritual mesmo, aos céus nesta noite. Porque ser filho de Deus é muito mais, meu querido, que vencer a gravidade e ascender ao encontro de Jesus e ir morar nos céus. Não, é muito mais. É ter em você a própria glória de Deus. A Bíblia diz que Deus deseja que nós cristãos venhamos a crescer e alcançar a varonilidade, nos tornarmos perfeitos. E isso é, aos olhos de Deus, chegar à plenitude de Cristo. E o que é ser plenitude? Estar pleno como Jesus e não ser tal qual Ele é. Você já pensou nisso? Eu me alegro em Deus, porque lá nos céus, todos nós teremos uma voz tão afinada quanto os anjos têm. E nós poderemos tocar todos aqueles instrumentos maravilhosos que você nunca sonhou nem viu. Que maravilha, né? Você não estará sujeito ao tempo nem ao espaço como o Senhor não está. Pense um pouquinho em que a própria glória de Jesus não será só vista por você, ela estará em você. Porque nós somos feitos co-herdeiros de Deus através de Jesus. Isso é ser filho de Deus. É ter em você a própria natureza do Deus eterno. Porque Jesus, Ele falou na sua oração sacerdotal que nós cristãos não pertencemos ao mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por isso que o mundo não nos entende e nem pode entender. Nós andamos na contramão do mundo. Eu dizia nesta manhã, e quero repetir isso para os meus irmãos aqui: cristão comprometido com Jesus está comprometido com obediência. Obediência aos líderes que Deus estabelece. Nesse caso, o pastor presente que é líder dessa casa. Deus o colocou aqui. O dia que Deus não quiser mais aqui, Ele tira e bota outro, não é, pastor? Mas enquanto ele estiver investido de autoridade, ele é o anjo da igreja, ele precisa ser honrado, ele precisa ser respeitado como líder de Deus que foi estabelecido aqui. Porque isso é bênção para os irmãos. Ah, tá bom, mas eu honro meu pastor. Vamos um pouquinho mais? Esposa crente, ela honra o marido, ela submete ao marido, porque é a Bíblia que diz que deve ser assim. Filho crente, honra o seu pai e obedece o seu pai, porque obedecendo o seu pai está obedecendo a Deus. O mundo está na contramão disso tudo, meu irmão. Crente que é crente de verdade, ele obedece às autoridades constituídas, professores e assim por diante. Ele é diferente, ele tem um comportamento diferente, porque ele é um cidadão dos céus, andando nessa terra. Mas ele anda na contramão do mundo. E aí o mundo odeia ele, é natural que o mundo o odeie, meu irmão. Amados, filhos de Deus, filhos por adoção de Jesus Cristo, resgatados com preço altíssimo. Jesus deu sua vida por nós. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver.
Então, meus irmãos, se nós fomos comprados, resgatados, justificados por Deus, a justiça de Deus foi derramada sobre nós, e é por isso que Deus olha para nós e Ele recebe a nossa oferta, Ele ouve a nossa oração, Ele inclina o seu ouvido e recebe a tua adoração. Não é porque você é bonzinho, nem é porque você é melhorzinho que os outros, é porque a justiça de Deus foi dada, derramada sobre você, e quando a justiça de Deus derramou-se sobre você no dia em que você aceitou Jesus, naquele dia você se tornou justo aos olhos de Deus, porque a justiça lá do céu, ela foi creditada na sua vida, tal qual alguém vai a um banco e faz um depósito na sua conta, ou você mesmo vai lá e faz um depósito. Você fez um depósito, imagina que seja um depósito aí ilimitado, então você tem crédito ilimitado, porque houve um depósito lá. Então, em relação a Deus, é a justiça de Deus que se derrama sobre o pecador, e nessa bênção de Deus, quando você recebeu Jesus, você recebeu perdão dos seus pecados passados, presentes e futuros. É por isso que você vai morar lá no céu. Amém, meu irmão? O amor de Deus é incondicional. Então, amados, ser justificado, ser redimido, ser limpo, absolvido, ser livre. E é por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se Deus fez tudo isso, eu dizia nessa manhã e vou repetir ainda agora, antes de entrar no discipulado: se você não é mais do mundo, você é um cidadão dos céus, recebeu o perdão dos pecados, tem o dom da vida eterna, por que então continua aqui no mundo? Porque Deus tem um propósito. O propósito é que você viva de uma forma que agrade a Deus, que glorifique a Deus. A vontade de Deus é que você viva de uma tal forma que quando você anda na rua, quando você vai à universidade, lá na sua empresa, na sua casa, as pessoas ao verem vocês, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Ali está um cristão. Ali está alguém que exala o perfume de Cristo. Quem está comprometido com Cristo, mesmo quando vacila, ainda exala Cristo. E eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui, para que vocês possam se animar nessa noite, porque como eu, vocês não são perfeitos. Lembra de Pedro? Jesus foi preso, foi levado, está lá sendo chicoteado, maltratado, e o Pedro está tentando estar por perto, mas ele está com medo. E ele nega Jesus 1, 2, 3 vezes. Mas quando ele começou até a praguejar, ele dizia: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou do bando, eu não tenho nada a ver, não. Aí começou a falar algumas coisas lá, praguejando, não sei o que ele dizia. Mas alguém disse: o jeito que você fala te denuncia. O jeito que você é, mostra que você é de Deus. Que coisa gloriosa! Quando um crente mesmo, quando ele erra, mesmo quando ele pisa na bola, alguém diz: mas você, o mundo inteiro pode pisar na bola, o mundo inteiro pode adulterar, o mundo inteiro pode fazer tudo que é besteira, mas você não pode fazer. Sabe por quê? Porque você é crente. Não é fácil ser crente. Você tem um compromisso diante de Deus. Então, meus irmãos, é diferente. Qual o propósito? Aliás, meus irmãos, vou aproveitar aqui e dar uma força para o pastor Gilberto. Eu não pedi força nenhuma, mas depois a gente conversa. Eu sei que esse homem, ele entendeu que a igreja não é isso aqui. Esse homem sabe que a igreja são vocês. E ele entendeu que se vocês são a igreja, a casa de vocês é a igreja. E é por isso que esse homem começou o projeto aí dos grupos familiares, graças a Deus por tantos grupos que estão acontecendo aqui. Irmão, pensa assim comigo: minha casa, casa de Deus. Vocês podem repetir isso aí, se você concorda com isso? Diga assim: minha casa. Então abre as portas, meu irmão, porque a partir da tua casa tem que exalar o perfume de Jesus. A tua casa tem que ser uma agência do reino do céu. Sabe por quê? Porque você, está escrito lá em 2 Coríntios 5, a partir do verso 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, papapá. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, e Ele confiou a nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos o quê? Embaixadores do reino lá dos céus. Todo crente é um embaixador do reino lá dos céus. Você entende isso? Você tem um compromisso de defender os interesses do reino lá do céu, porque você não é mais do mundo. Você não é mais do mundo. Então, meus queridos, por isso que Jesus, ele chegou lá, em Mateus 5, está registrado essa conversa de Jesus com os discípulos, e ele disse: olha, vós sois o sal da terra.
sal, irmãos, conserva. A igreja do Senhor Jesus presente nessa terra que está preservando esse mundo de afundar definitivamente no caos. Nós temos hoje, meus irmãos, os nossos legisladores estão criando leis a cada dia para cercear os direitos do cristão. Eles querem calar a nossa voz. E eles querem corromper todos os princípios éticos, morais e espirituais. Isso está acontecendo. E a igreja é o único freio que existe nesse mundo para isso. Os irmãos me entendem? Então, irmão, vocês vão votar aí, ó. Grande responsabilidade. Grande responsabilidade, meus irmãos. Grande responsabilidade. Nós não podemos concordar com a visão do mundo e do inferno. Nós somos de Deus. Família para nós é sagrado. Família para nós tem que ser preservada. Isso não é fácil. Os irmãos têm problema com família aí? Só eu tenho? Só eu tenho, os irmãos não têm, né? É fácil viver em família para vocês? É fácil? Não é não. Mas é projeto de Deus. É projeto de Deus. É projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Para isso nós temos que aprender os princípios de Deus na nossa vida. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E Jesus disse: não se acende uma candeia para colocar embaixo da cama, mas é no alto para que todos vejam. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, o cristão, ele pensa nas coisas do alto, ele busca as coisas do céu, porque ele não é da terra. Ele já morreu para este mundo, e a vida que ele está vivendo está oculta com Deus em Cristo Jesus. Quando Jesus se manifestar, então nós seremos manifestados com Jesus em glória, juntamente com Jesus, exalando a glória do próprio Jesus. Amém? Exalar é mais para cheiro, mas vai ser vista em nós. Vamos compartilhar da própria glória de Jesus. A Bíblia diz que vocês são um povo eleito por Deus, sacerdócio real, um povo chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Missão da igreja. Mas como Deus quis fazer isso? Eu gostaria aí que o pessoal lá da mídia abrisse a tela aí dos discípulos. E eu quero falar um pouquinho sobre as características dos discípulos de Jesus. As características do discípulo de Jesus. Porque esse modelo de Jesus, que chamou pessoas, e que chamou homens, e discipulou essas pessoas, ensinou essas pessoas, caminhou com eles e transmitiu a eles a grande missão de alcançar o mundo inteiro. O modelo é: vão, preguem, ensinem, façam discípulos. E fazer discípulo é um projeto que envolve tempo, envolve vida. Claro que os irmãos sabem, a palavra discípulo significa aprendiz. Então, ser discípulo, meus irmãos, gostaria que você botasse aí na tela. Ser discípulo é isso aí, ó. O que está escrito aí, meus irmãos? Ser discípulo é o quê? Me ajudem, que assim vocês vão gravando melhor na mente de vocês. Então, irmãos, ser discípulo é responder ao chamado de Deus e estar disponível para se tornar o que Deus quer que sejamos. Quando eu senti realmente o chamado de Deus para a minha vida ministerial, quando realmente tive um encontro com Deus, Ele começou a consertar a minha vida, começou a restaurar a minha vida, e começou a me apontar um caminho. Eu dizia que eu ia para a África, mas eu não ia para o Nordeste do Brasil. Eu tinha algumas decepções. E realmente lá no Nordeste é diferente. Em muitos daqueles lugares a lei não existe mesmo. Tem um tal de jeitinho que dá jeito em tudo. E o que não resolve no jeitinho, resolve na pistola. É fácil de resolver, simples assim. Pastor. É. Meus irmãos, Papai do céu, Ele ouviu quando eu disse que eu ia para a África, mas não ia para o Nordeste. Ele disse: ah, é? Vá para o Nordeste? Eu fui para o Nordeste. 9 anos de Nordeste. 9 anos de deserto. Eu aprendi que o deserto é a escola de Deus.
Lá no deserto a gente aprende a confiar em Deus, aprende a depender de Deus. Lá no deserto você vê a mão de Deus. Por que será que o povo de Israel passou 40 anos no deserto? Passou 40 anos no Egito. Deus levou 40 anos para tirar o Egito deles. Mas lá eles aprenderam a depender de Deus. Se não fosse aquela nuvem que cobria o sol e que fazia sombra para eles, teriam morrido torrados durante o dia. Se não fosse aquela nuvem que se transformava numa coluna de fogo, eles teriam morrido congelados à noite. 40 anos Deus cuidou daquele povo. Chegou uma hora que eles não aguentavam mais o maná, reclamaram, diziam: eu quero carne, quero carne, quero carne, eu quero comer carne. Comi tanta carne aqui, irmãos. Vou para o Nordeste agora, vou ficar tranquilo. Os gaúchos fazem uma carne tão boa. Me humilharam lá no churrasco que fizeram lá, meu. Mas tudo bem. Vou tentar melhorar no próximo churrasco que fizer para os irmãos lá. Deus mandou as codornizes. Vocês sabiam que ainda hoje os beduínos que moram naquela região lá onde o pessoal de Israel atravessou o mar, ainda hoje as codornizes ainda atravessam o continente e elas se deixam cair naquelas areias exaustas da travessia, e os beduínos vão lá e ainda caçam elas e comem ainda hoje? Deus providenciou. Deus providenciou. Essa aí é mais uma prova científica que a Bíblia é verdade. As aves que migram naquela rota atravessam o oceano, atravessam o continente, e elas descem para repousar, porque elas são pegas com a mão ainda hoje. Pois é, meus irmãos. Ser discípulo é isso. Estar disponível para ser o que Deus quer que você seja. O discípulo, meu querido, ele está pronto a receber o que Jesus oferece. O que Jesus oferece? Ajudem aí, irmãos, vamos rápido. Jesus nos oferece, já falei na mensagem anterior, perdão para os nossos pecados passados, presentes e futuros. Porque Ele já nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele é atemporal, lembra disso? Então, meus queridos, nos oferece amor. E eu queria perguntar aos irmãos que estão aqui, na sua vida, você quer, você precisa, você deseja amor ou ódio na sua vida? Você quer ser amado? Você ama alguém? Você se sente bem quando ama alguém? Deus nos oferece amor incondicional. O amor de Deus é perfeito, meu irmão. Não existe amor igual ao amor de Deus. Aliás, você que ama alguém, eu queria agora fazer um paralelo, rapidinho. Vá que alguém chegasse para você que ama alguém muito especial na nossa vida. E alguém chegasse, mas homem, mulher, que loucura você amar uma criatura dessas. O diabo fez isso com Jesus. Se você vai dar sua vida por ele, você vai amar essa escória, isso não vale nada, isso não presta, vão te trair, vão te botar numa cruz. Não, olha, não confie neles. Ali esse próprio Jesus disse, conhecia todos, não confiava neles, mas amava com amor incondicional. E amava tanto que ele disse, eu vou mudar. Ontem nós ouvimos essa pregação, vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, vou transformar e vou botar o meu espírito neles, e eles serão um povo especial de Deus, projeto de Deus. Então Jesus oferece amor, Jesus oferece perdão, mas Ele oferece direção para a sua vida. Eu tentei dirigir minha vida, meus irmãos. Está aqui meu filho, ó. Parte da minha família está aí. Eu tentei dirigir a minha vida. Eu tenho até vergonha de pensar. Não deu certo. Mas quando eu escolhi deixar Jesus assumir a direção da minha vida, Ele mudou o rumo. Quer saber como é que eu me sinto hoje? Estou muito feliz. Estou vivendo com propósito. Estou escrevendo a história com Deus. Estou deixando uma marca de Cristo no coração de muita gente. É maravilhoso andar com Jesus. Ele oferece direção, mas Ele nos dá ordens. E esse é um problema nos nossos dias. Ninguém quer seguir ordens. Irmão, você quer ser discípulo de Jesus? Quem aqui tem coragem de dizer assim, eu quero me tornar um discípulo de Jesus? Quem tem coragem? Faça um voto, um gesto aí. Glória a Deus. Quanta gente aqui. Irmão, não dá para ser discípulo de Jesus sem obediência. Se você vai ser um discípulo, você vai caminhar com Jesus, você vai observar Jesus, você vai aprender de Jesus e algo glorioso vai acontecer. À medida que você vai andando com Jesus, você vai se tornando mais e mais parecido com Jesus. Amém?
O Senhor Jesus chama as pessoas para andarem com Ele. Eles: vinde a mim, os que estáis cansados. Mateus 11, 28 a 30. Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mas Jesus nos fala sobre um tal de jugo. Eu cresci a 257 quilômetros daqui. Meu pai tinha uma pequena fazenda lá no município de Canguçu. E lá, até os meus 19 anos, eu vivi na fazenda. E eu realmente trabalhava com bois. E a gente usava o jugo, aquele pedaço de madeira que coloca lá na cabeça do animal. Tem uma curvatura ali, a gente trabalha a madeira lá e coloca lá no pescoço do animal, atrás dos chifres dele. E usa o couro de um outro boi que já foi despachado, né? E você amarra ali, a conjunta que a gente chama, né? Amarra todinho ele. E aí prende o outro boi no outro jugo. E um boi que está preso ao seu companheiro num único jugo, ele não consegue lamber senão a ponta do nariz. Mas quando ele está solto, ele lambe o corpo inteiro. Então, se você vai seguir Jesus, lembre que você vai colocar sobre o seu pescoço o jugo de Jesus. E sobre o jugo de Jesus, você não olha mais para onde você quer. Você não faz o que você quer. Você faz o que Jesus quer. Amém? Você quer obedecer Jesus assim? Paulo chega a dizer: olha, me tornei escravo de Cristo. Já morri. Eu não existo mais. Quem vive em mim agora é Cristo. Para mim morrer até é lucro. Eu tenho saudade de ir para o céu. Irmão, um verdadeiro cidadão do céu, ele deseja ir morar nos céus. Você deseja morar nos céus? Mas a vida aqui é tão boa, né, irmão? Acabei de comprar meu carro novo, nem casei ainda, né? Sabe quando é que a gente quer ir para o céu? Quando tudo dá errado. Você está na maior infelicidade. Se eu morresse agora. Vou contar uma história para vocês. Eu não vou olhar para aquele lado lá, que senão vai passar do horário. Cidadão lá no Nordeste, pobre, sofredor, trabalhou o dia inteiro. Eles trabalham todo dia. Chegou em casa num cansaço daqueles. E a mulher, como eles dizem lá, chegou: mas meu bem, não tem lenha para fazer a janta. Coitado, cansado, aborrecido. Pegou a corda e partiu no meio do mundo. Andou não sei quantas léguas para achar a tal de lenha, porque o mato no Nordeste está escasso com essa seca. Chegou lá no lugar e achou um bom fardo de lenha. Amarrou, botou nas costas e já para cá. Subia a montanha, descia a montanha, subia a montanha, descia a montanha. Tropeçou numa pedra, caiu a lenha, se colocou de joelho. Que raio de vida! Começou a maltratar. Eu quero morrer, eu quero a morte. A morte, pá, apareceu no frente do cara, sentado numa pedra. Ele olhou para a morte, apavorado. E a morte: e aí, cara, você me chamou, cara? Estou aqui. Ele disse: só para me ajudar a botar a lenha nas costas. E partiu no meio do mundo com lenha e tudo. Nem precisou de ajuda. Vocês gostam de conversa, né? Na verdade, quando a gente fica reclamando, não é que a gente quer morrer. Nós somos criados para viver. Mas se a coisa está ruim, então eu quero morrer. Na verdade, a gente quer escapar do sofrimento. Mas Jesus quer que você o siga por amor, não por medo da morte, nem por medo do inferno. Jesus quer que você o sirva com amor verdadeiro. Amados, quando a gente ama alguém, não é só pelo que você recebe. O contato, estar perto. Vou contar até um pouquinho da minha intimidade para vocês. Sabe uma das coisas que eu gosto demais? Porque lá no Nordeste é muito calor, muito quente. E quando está muito quente, não dá nem para dormir abraçado. Tem que manter uma certa distância por causa do calor, né? Mas como eu gosto de acordar e tocar os pés da minha esposa. Pego o pé dela com os meus, boto no meio dos meus pés, fico ali amassando, fazendo uma massagem no pezinho dela. Mas que coisa gostosa. Os homens aí, os maridos, um toquezinho. Olha, o pé é uma coisa fantástica. Tocar ali. Um carinho, um toque de quem a gente ama faz muita diferença, não faz? Deus quer que você o ame assim, com desejo na sua alma. Estou fazendo, servindo para o meu amado. Estou fazendo para o meu Deus. Isso agrada o coração de Deus. Então, meus irmãos, jugo de Jesus. Olha, o discipulado, ele é um processo que dura toda a vida. Lá em Filipenses 3, versos 12 a 14, o apóstolo Paulo, ele nos fala de uma coisa tremenda. Ele diz: olha, não que já a tenha alcançado, ou seja, a perfeição,
ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas eu faço uma coisa, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em quem? Em Cristo Jesus. Na vida do cristão sempre dá Jesus Cristo. Vocação de Deus para nós. Fomos vocacionados para filhos de Deus, amados de Deus, e ao mesmo tempo, enquanto aqui no mundo, servos de Deus, a serviço do reino do Senhor. Não somos perfeitos, mas vamos conseguindo essa perfeição à medida que andamos com Jesus. Então, os irmãos, os discípulos, eles são aprendizes por toda a vida, tornando-se cada vez mais semelhantes a Jesus. E quando totalmente treinados, são como seu mestre. Grave isso no seu coração, irmãos. Eu quero que isso fique gravado no coração dessa igreja. Os irmãos estão achando demais esse desafio de ser semelhante a Jesus? É demais para vocês? Primeiro, vocês nunca vão conseguir isso sozinhos, nem eu nem ninguém. Deixa Jesus assumir o controle da sua vida. Porque se Jesus realmente reinar na sua vida, então será natural que você comece a agir parecido com Jesus. Aprenda de Jesus. Torne-se cada vez mais semelhante a Jesus. O discípulo não é superior a seu mestre, Lucas 6,40. Mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Os discípulos, meus irmãos, refletem o caráter de Cristo. Olha aí, Efésios 4:13-16 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Jesus Cristo. É a Bíblia que diz, não sou eu não. E eu descobri que nada que está na Bíblia é exagero. Tudo que Deus colocou lá é porque Ele sabe que Ele pode fazer. É por isso que quando a gente chegar na presença do Senhor, essa carne não entra lá. Seremos semelhantes a Ele. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, os discípulos, eles crescem em seu amor para com Deus e uns para com os outros. Mateus 22, aí a partir do verso 36. Meus irmãos, Jesus nos chama para o amarmos com todo o nosso coração. Jesus nos chama para o amarmos com a nossa alma, com a nossa mente. E Ele nos chama para amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. O texto que eu falei anterior, a citação bíblica, foi quando alguém chegou para Jesus e qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o resto tudo se resume nisso. Então nós somos chamados para amar a Deus e aos nossos irmãos. E nós o amamos, sabe por quê? Porque Ele, Deus, nos amou primeiro. 1 João 4. E aí tem um texto maravilhoso aí. O Evangelho, olha, o capítulo 4 de 1 João. Irmão, ser discípulo é submeter-se a Cristo inteiramente. Lucas 14, 25 a 27. Estamos chegando para o final da mensagem. Então, ser discípulo é submeter-se a Cristo inteiramente. No texto que eu citei agora, Lucas 14, Jesus diz: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vir após mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nesse texto, Jesus parece que se pega pesado. Multidões corriam atrás de Jesus, mas Jesus a todos conhecia. Se você quer ser um discípulo, você precisa andar com Jesus, obedecer a Jesus. Você precisa colocar os interesses lá dos céus em primeiro lugar na sua vida. Essa é a questão de aborrecer pai, mãe, irmão. Não é você desprezar, não é maltratar, mas é você ter como prioridade na sua vida o seu relacionamento com Deus. Quantos de vocês que estão aqui nessa noite não enfrentaram resistência dos seus pais, dos seus parentes, quando você se tornou um seguidor de Jesus? Quantas vezes as pessoas chegam: ah, mas agora é assim é.
Eles viraram as costas para vocês. Alguns foram até maltratados. Mas é nessa hora que você precisa fincar o pé e dizer: o reino de Deus está em primeiro lugar. Jesus é mais importante que meu pai, que minha mãe, que meu irmão, seja lá quem for. Faça uma aliança com Jesus nessa noite. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. E então você descobrirá essa grande verdade da Bíblia. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Você tem corrido atrás de tantas coisas. Sabe o que vai encher completamente o teu coração e trazer a verdadeira paz, a verdadeira alegria de viver? É Jesus Cristo. É um comprometimento total com Jesus. Meus irmãos, os discípulos são motivados a seguir e a servir a Cristo pelo que Ele é e pelo que Ele fez por você. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou ao ponto de dar a vida dele pela nossa vida. Mas Ele venceu a morte. Jesus vive e reina. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é o Criador do universo. A Bíblia diz: por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Se humilhou sim, desceu à cruz, foi sepultado, ressuscitou, vive eternamente. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu, embaixo da terra, em qualquer lugar. Toda língua vai confessar que Ele é sim Senhor. E para Ele ser Senhor, só sendo Deus. Jesus é o próprio Deus. Então por isso você deve servir, amar e se submeter a Cristo. Meus irmãos, os discípulos de Jesus, eles lutam por uma causa eterna. Essa causa é a reconciliação do mundo. Eu dizia que o propósito para a igreja é glorificar a Deus. E em segundo, é alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Essa igreja aqui entendeu isso. Essa igreja aqui está se tornando, eu diria assim, eu vou usar essa expressão, viu pastor, me entenda isso, não fique triste comigo, mas eu entendo que ainda é um processo. A igreja está se tornando uma igreja missionária, ela está estendendo os tentáculos para as nações, mas eu quero profetizar em nome de Jesus nessa noite e dizer que se essa igreja continuar nesse mover de obedecer o ID de Jesus, Deus vai multiplicá-los grandemente, e vocês farão muito mais do que estão fazendo hoje, para a glória do Senhor, porque o Deus que vocês servem, o Senhor da Seara, é o dono do planeta, Ele é o dono do universo inteiro, e a ordem é alcançar o mundo todo. Então se ninguém quiser ir, e se vocês quiserem ir, Deus vai munir vocês com pessoas, com recursos, e vocês farão a obra de Deus, como estão me ajudando a fazer lá naquele Nordeste. Eu não estou mais sozinho. Grande alegria entrou no meu coração. Eu vejo aquela igreja pronta. Os pastores aqui já foram convidados em julho do ano que vem, inauguração de um templo para mais de 200 pessoas no meio do deserto, e só Deus para fazer um negócio desse. Deus faz através do seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Isto é o último versículo, irmãos. O último versículo eu já citei. O último versículo. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando os seus pecados, e pôs em nós, a igreja dele, a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então rogamos-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Irmão, querido irmão em Cristo Jesus, cidadão do céu, discípulo de Jesus que está aqui, você é portador da mensagem mais linda que esse mundo já ouviu. Você é portador das boas novas, que Deus em Cristo salva o pecador, e Ele salva porque salvou a mim. Eu merecia o inferno, eu nunca fui bonzinho, nasci sofrendo. Minha mãe partiu quando eu tinha 7 anos de idade. Chegou um dia que marcaram a minha vida, quando lá na minha escola primária lá, alguém veio me bater, me maltratar, e um outro para me defender, botou uma ferida lá. E ele me defendeu da seguinte forma, ele disse: deixa esse infeliz. Eu era um magrelo, feio,
um alemãozinho, mirradinho, passava necessidade de todo jeito, frio. Passei sim, meus irmãos. Deixa esse infeliz, nem mãe não tem, pois eu preferia sim ter apanhado do que ter sido jogado na minha cara a minha perda maior. Eu era uma criança, eu não tinha uma mãe. Mas eu me lembro das últimas palavras da minha mamãe, quando ela disse: mamãe, vai no hospital, vai se tratar, vai voltar. Ela não voltou, ela morreu às 9 horas daquela noite, às 21 horas daquela noite. Eu não a mais vi. Quando me deram a notícia, aquela mente infantil de uma criança, disse: tá bom, não tem mãe, vai viver sem ela. Pô, o diabo vem me destruir, me dando uns pesadelos terríveis. E então, com 7 anos de idade, apavorado, com medo de dormir, já contei esse testemunho aqui uma vez, mas vale a pena repetir um pouquinho nessa noite. Desesperado, quase enlouquecendo, noite após noite, num pesadelo infernal. Cheguei na cama para deitar e não tive coragem de deitar. O corpo balançava de cansado. E eu, que nunca na minha vida tinha visto ninguém orar, ninguém falar com Deus, me coloquei de joelho. A minha oração foi: Deus, eu não sei rezar. Nem sabia que existia a palavra oração. Eu disse: mas eu estou apavorado. E eu disse: Deus, cuida de mim. Eu só não sabia que talvez aquela tenha sido uma das orações mais sinceras da minha vida, porque eu falei a verdade, não sabia mesmo orar. Eu não sabia também que a Bíblia dizia que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu sei uma coisa: eu vivi a minha história. Depois daquela oração, dizer: Deus, cuida de mim, estou apavorado. Eu me levantei e deitei naquela cama, e eu dormi a noite inteira. E o capeta não pôde mais me atazanar, os pesadelos sumiram. Na outra noite eu deitei, e por meses, por anos seguidos, Deus cuidou de mim. O Deus que eu sirvo é real. Depois, eu segui minha vida. Pensei que era muito inteligente, podia fazer as coisas que eu queria. Mas Deus me trouxe de volta. Eu sou um embaixador lá dos céus, e eu estou dizendo a essa igreja, a quem estiver aqui nessa noite: há um Cristo real que pode salvar. Religião nenhuma salva ninguém. Jesus Cristo está aqui. Ele deu a sua palavra, habita no meu coração, não por mérito. Quem sou eu para ser um ministro de Jesus? Mas Ele me fez ser um ministro que, com a ajuda do Espírito Santo, vou honrar isso até o fim dos meus dias. Sou ministro lá do céu, e eu anuncio a vocês nessa noite: há salvação em Jesus, há perdão pleno em Jesus, há vida abundante em Jesus, há transformação verdadeira em Jesus. Amém? Embaixadores do reino lá dos céus. Os irmãos podem subir, os músicos? Quem sabe um toque suave. Eu nunca na minha vida fiz sensacionalismo, e eu não vou ficar aqui fazendo apelos sem fim. Eu sou um mensageiro de Deus, e eu entreguei um recado de Deus nessa noite. Falei sobre a identidade daqueles que servem a Deus, que são abençoados, que são escolhidos por Deus, são feitos filhos de Deus, são eleitos por Deus para morar lá nos céus. Mas eu falei também que há um propósito de Deus: glorificar a Cristo, servir a Deus, ser discípulo de Jesus. E agora, nessa noite, você que ouviu essa palavra de Deus, e que está assim, é um servo de Deus, está servindo a Deus, mas entendeu esse chamado de Deus para ser mais do que um simples cristão, mais do que apenas um seguidor de Jesus que só quer escapar do inferno. Você que entendeu nessa noite que ser discípulo de Jesus é caminhar com Ele e se tornar cada dia mais semelhante a Ele. Você que quer ser semelhante a Jesus aqui na terra, andando com Ele, escrevendo a história com Ele na sua vida, obedecendo a Ele, servindo a Ele, sendo um canal do céu na vida das pessoas. Eu queria que você se levantasse e viesse aqui para frente. Vou encher isso aqui, vamos orar juntos. Amém? Se você quer ser um discípulo, se nessa noite você quer renovar o seu compromisso com Jesus, olha: Senhor, eu estou me apresentando para ser teu discípulo nessa terra. Eu quero servir ao Senhor com comprometimento. Não é pelo que o Senhor vai me dar, mas é pelo que o Senhor já fez na minha vida. Pastor Gilberto, venha para cá comigo. Eu queria que você orasse pelas pessoas. O maior chamado de Deus para um homem
para uma mulher é dizer: venha ser meu discípulo. Porque se você for meu discípulo, você vai fazer as coisas que eu fiz. Você vai ser um mensageiro lá dos céus. Você vai comunicar as boas novas em cada lugar, em cada passo que você der. Na casa, na escola, no trabalho, andando na rua. Você vai desejar exalar o bom perfume de Cristo. Paulo diz que você deve exalar o bom perfume de Jesus. Pessoas estão se movimentando, estão fazendo um compromisso com Jesus Cristo nessa noite, de ser discípulo. Ser discípulo de Jesus é comprometer-se inteiramente, é estar disponível para ser o que Deus quer que você seja. Você vai respondendo para Deus agora, vai orando, vai falando, diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu sou assim do jeitinho que você está vendo, mas eu quero ser transformado e usado pelo Senhor, aonde o Senhor quiser. Eu quero ser, Senhor, um discípulo do Senhor. Aqui estão as pessoas que se apresentaram para ser discípulos de Cristo, mas há pessoas aí que precisam ter um encontro real com Jesus. E o pastor Gilberto agora ele vai estar comunicando esse chamado de Deus para quem quer fazer uma aliança com Jesus para a salvação. E ele estará orando pelos discípulos e por aqueles que estão entregando suas vidas a Jesus. Deus, eis aí a vida do teu filho e da tua filha agora. Que o Espírito Santo de Deus, que chama, que vocaciona, que muda, que transforma a nossa realidade, que conhece, Pai, a nossa história e que veio para mudar a nossa história, veio para fazer com que a nossa história tenha um significado, um propósito, um sentido. Traz agora, Pai, uma ação de Deus de uma maneira tremenda e poderosa sobre cada vida. Que eles possam experimentar agora o perdão de Deus, a cura de Deus, a transformação de Deus, a força de Deus na sua vida, na sua casa. Que eles agora possam ser tomados pelo Espírito Santo de Deus e que possam vencer os desertos, que possam vencer os desafios, que possam verdadeiramente viver a realidade de Deus hoje, aqui e agora, de uma maneira tremenda e poderosa. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti como igreja, Pai. Queremos ser agências de Deus, agência de transformação, embaixadores de Deus, ministros de Deus. Aleluia! Age agora, Pai. Traz salvação, libertação, e que cada um experimente na sua vida agora a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Deus. É o que nós te pedimos, para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Aleluia. Saiba que Deus tem falado ao seu coração e tem lhe chamado. Ande em obediência. Um discípulo é alguém que anda perto do seu mestre, próximo do seu mestre. Os seus olhos estão fitos no seu mestre. Como ele age, como ele reage, como ele age, as suas atitudes, as suas ações, as suas reações. Deus tem nos chamado para andarmos nessa força, nessa autoridade, porque Deus nos chamou para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Glorifique ao Senhor cantando, aleluia. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é poderoso é, que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar todos os pastores aqui da Filadélfia a passar aqui na frente, por gentileza. O Silvano, o David, o Fração, todos os pastores subam aqui. A Joana também passe aqui. Meus queridos, nós estamos orando a Deus durante o mês de setembro para a nossa contribuição. Você pode assentar-se um pouco distante, para que nós pudéssemos, juntos com o nosso querido Ronaldo e Joana, estabelecemos esse projeto, desse desafio de 25 mil reais para começar essa construção, essa capela. Vocês têm sido desafiados. E como nós dissemos a vocês durante o mês de setembro, então temos ainda mais um final de semana. Mas eu quero dizer a vocês que com a graça de Deus, aleluia, nós já passamos dos 25 mil, 27 mil, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. R$27.188 foram contabilizados. E eu quero desafiar vocês para de hoje até domingo que vem nós passarmos de 30 mil reais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós queremos simbolicamente, o Joel vai estar passando na mão do Ronaldo um envelope com um valor ali de R$27.188. Simbolicamente, se Deus quiser, semana que vem nós mandamos para ele os 30 mil na conta. Mas agora ele vai estar entregando na mão do Ronaldo e da Joana. E saiba de uma coisa, o que você contribuiu, não importa se você contribuiu com 1.000, com 5, com 10, você está mudando a história de vidas no sertão nordestino. Sabe o que esse homem vai poder dizer? Que o amor de Jesus muda o coração de pessoas que a gente nunca vai ver. E talvez você nunca vá no sertão do Nordeste, mas as pessoas vão dizer assim: alguém verdadeiramente se importou conosco, porque o amor de Jesus constrangeu os seus corações. E um dia na eternidade alguém vai lhe abraçar. Lá não vai ter cabeça chata, né? Mas ele vai lhe abraçar e vai dizer: obrigado, porque se eu estou aqui é porque alguém um dia demonstrou o amor de Jesus em atos. Vamos ficar de pé, vamos. Agora o Joel vai passar a mão desses irmãos e nós vamos estar orando, despedindo a nossa reunião. Depois você vai poder conversar com o Ronaldo, com a Joana, conhecer os nossos instantes ali. O nosso desejo é que você tenha uma semana abençoada, andando nesse caminho com Jesus. Amém. 27 mil. Vai chegar muito mais. Muitos nordestinos, muitas pessoas irão alcançar Jesus através da tua vida. Muito, 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 muito obrigado mesmo. E eu passo para você, Ronaldo e Joana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Nós gostaríamos que a igreja estendesse as mãos. Vamos consagrar de modo simbólico, né? Cremos, de fato, é uma realidade. Eu estava na sala da intercessão, tendo o maravilhoso privilégio de estar lá com o pastor. E ele dizia: Joana, creio que o Senhor está mostrando que em volta dessa pequena igreja vai nascer uma cidade. Glorificado seja o nome do Senhor, porque há 13 mil pessoas no meio daquele sertão. E a igreja do Senhor, aonde chega, é sal da terra e luz do mundo. Estenda sua mão para cá, nós vamos orar. O pastor Ronaldo estará orando. Senhor Deus, eu sei da grande responsabilidade que nós temos de lidar com as coisas do Senhor. Esta igreja, Senhor, ela está doando suor, ela está doando o seu trabalho. E nós vamos erguer aquela casa de oração no meio do deserto. Mas há centenas de pessoas naquele lugar. E aquela cena de ver aquelas pessoas chegando todo domingo no jegue, no carro velho, de pés pelas trilhas. E eles terão ali, Senhor, uma casa de Deus, um lugar de adoração, um lugar para chamar de igreja deles. Eu oro por estes irmãos que ouviram o chamado e que estão tornando realidade um projeto do Senhor que era um sonho do meu coração. Eu sei, Deus, que o Senhor é aquele que vai abrir a janela do céu e vai abençoar a vida deles. Eu me comprometo diante do Senhor, Pai, na administração desses recursos. Eu peço ao Senhor a graça para os trabalhadores que ali edificarão,
Eu peço ao Senhor o teu favor por essa casa, que o Senhor multiplique a sementeira dos teus filhos em cada dia, que isto seja só o começo de tudo que eles ainda farão pelo teu reino, e que seja o nome do Senhor exaltado, glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só para informativo, chegando lá, assim que a gente for comprando o material, os tijolos, o cimento, a gente vai pegando as notas, a gente vai digitalizando isso, vai passando para os irmãos aqui, para vocês acompanharem bem de perto tudo isso. Em nome do Senhor Jesus, que é o dono dessa obra toda, muito obrigado. Muito obrigado de todo o coração. Gente, não saiam daqui desse recinto sem você dar um forte abraço na Joana e no Ronaldo. Só não quebra a costela deles aí, por favor. Já pode ir lá pro fundo, então. Eles vão estar indo lá para a porta. Que Deus abençoe você. Vamos orar, Pai. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai, porque Tu tem falado aos corações, e aquilo que Deus faz ninguém rouba. Leva os Teus filhos agora guardados e protegidos aos seus lares. Dai-nos uma semana abençoada e que sejamos abençoadores, que sejamos instrumentos de Deus em meio a essa geração. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. É o que nós pedimos para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Deus os abençoe, uma semana abençoada.